seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. No vídeo de hoje eu resolvi relembrar alguns nomes da Fórmula 1 que só disputaram apenas um Grande Prêmio em suas respectivas carreiras. E os 5 nomes que eu trago têm algumas histórias bem interessantes em seus respectivos currículos, por isso eu achei interessante a gente fazer esse vídeo um pouco mais descontraído e relembrar, é claro, algumas curtas carreiras de alguns pilotos que passaram pela Fórmula 1. Antes de começar o vídeo eu vou pedir, é claro, para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e assine também o sino das notificações para que você nunca perca nada do que é publicado aqui na GPTV. Bem, o nosso primeiro nome é Marco Apicella, piloto italiano que disputou o Grande Prêmio da Itália de 1993 pela Jordan. Em 93, naquela temporada, a Jordan tinha o Rubens Barrichello e o Thierry Boutsen como os pilotos. Só que como o Boutsen já estava tomando meio com a surra do Barrichello e estava velho e tudo mais, ele resolveu anunciar sua aposentadoria após o Grande Prêmio da Bélgica daquele ano. Então o Ed Jordan resolveu fazer uma espécie de rodízio para definir quem que seria o próximo piloto do time já para a temporada de 94, que tínhamos poucas corridas restantes, então ele resolveu testar diferentes pilotos e o primeiro deles foi o Marco Apicella, que na classificação ficou em 23º, meio segundo mais lento que o Rubinho, e sofreu um acidente foi envolvido em um acidente logo na primeira curva, abandonou a corrida. Para a prova seguinte, em Portugal, ele foi substituído pelo Emanuele Naspetti e depois, no Japão, o Ed Irvine assumiu o lugar e impressionou e assegurou a vaga dele para 94. E como o Apicella durou 300 metros praticamente, ele é considerado até hoje como o piloto com a carreira mais curta na história da Fórmula 1, já que a única aparição dele em um grande prêmio terminou de forma completamente repentina. E ele também não teve lá muito destaque no automobilismo depois dessa curtíssima passagem pela principal categoria. O segundo nome da nossa lista é Roland Ratzenberger, o piloto austríaco que disputou o Grande Prêmio do Pacífico de 1994 pela equipe Syntec. Bem, acho que a gente já sabe bastante da história do Ratzenberger, mas é sempre relevante contar. Ele conseguiu o contrato com a Syntec para aquela temporada de 94, uma equipe recém-formada e que tinha muita deficiência de recursos, então o Ratzenberger chegou com o dinheiro e garantiu o lugar dele. Não conseguiu se classificar para o Grande Prêmio do Brasil, mas conseguiu o lugar dele no grid do Grande Prêmio do Pacífico, disputado em Aida. E ele largou na última posição e fechou a prova em um heróico 11º lugar, 5 voltas atrás do vencedor Michael Schumacher, mas era um 11º lugar, foi o único resultado que o Ratzenberger conseguiu na Fórmula 1. Posteriormente, a prova seguinte, todo mundo lembra, o Grande Prêmio do San Marino, no qual no treino classificatório ele sofreu um acidente gravíssimo e veio a falecer, seguindo a lista com o francês Stéphane Sarrazin, que disputou o Grande Prêmio do Brasil de 1999 com a equipe Minardi. A temporada de 99 teve uma das corridas do início do campeonato cancelada, o Grande Prêmio da Argentina. Então o espaço entre o Grande Prêmio da Austrália e o Grande Prêmio do Brasil foi de 5 semanas. Então nesse meio tempo as equipes resolveram fazer alguns testes ali de meio de temporada. E em um desses testes, o Luca Badoer, piloto da Minardi, sofreu um acidente forte e lesionado não pôde disputar a corrida no Brasil. Então o Sarrazin foi chamado para substituir o Badoer naquela corrida, ele que era piloto reserva da Prost. Na classificação ele foi o 18º, inclusive larga na frente do Marc Gené, que era o companheiro de equipe, mas a prova dele terminou na 31ª volta com um acidente forte ali na curva do café, o carro destruído, rodou diversas vezes, e esta foi a única participação do Stéphane Sarrazin em uma corrida de Fórmula 1, ele que depois teve muito sucesso até no Endurance, foi bastante competitivo e também disputou algumas temporadas pela Fórmula E, inclusive somando alguns pódios, então teve uma carreira até digna. Posterior a isso, a sua pequena passagem na Fórmula 1
o Stefan Sarrazin. O quarto nome da nossa lista é uma figura ilustre, o alemão Markus Winkelhock, que disputou o Grande Prêmio da Europa de 2007 pela equipe Spyker. O Winkelhock teve até um certo destaque, foi bem competitivo em algumas categorias de base do automobilismo, como a Fórmula Renault, e ele era o piloto de testes da Midland, que depois virou a Spyker, até que em 2007 o time decidiu demitir o Christian Albers no meio da temporada e então chamou o Winkelhock para ter as sonhadas chances dele na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Europa, disputado em Nürburgring. Naquele dia, o Winkelhock, que se classificou na última posição, ainda na volta de apresentação ele trouxe o carro para os boxes, decidiu largar do pit lane com pneus intermediários, porque o que aconteceu? Logo na primeira volta caiu um pé d'água absurdo, todos os pilotos precisaram ir para os boxes e ao final da segunda volta, quem estava na liderança com o pior carro do grid? Ele, Markus Winkelhock. A prova inclusive foi interrompida, teve uma bandeira vermelha porque vários acidentes e uma chuva muito forte. E quando a corrida foi reiniciada, lá estava o Winkelhock na primeira posição. Então na mesma corrida o Winkelhock largou em último e relargou em primeiro. Porém é claro que todo mundo ali com os pneus corretos, o grid acabou engolindo o Winkelhock e ele abandonou na volta 13 com problemas hidráulicos. E mesmo com uma participação até marcante, né, por ter liderado o primeiro grande prêmio de Fórmula 1 que disputou, o Winkelhock não foi mantido pela Spyker, que preteriu ele, né, decidiram assinar com o japonês Sakon Yamamoto para o restante da temporada, mas o Winkelhock tem lá o seu nome marcado na história como o único piloto da história da Fórmula 1 a liderar 100% das corridas que participou, no caso, uma. O Winkelhock até teve um certo destaque também, disputando competições de GT aí na Alemanha e tudo mais. Poderia sim ter tido, quem sabe, uma carreira mais longa na Fórmula 1 por conta desse desempenho memorável que ele teve no Grande Prêmio da Europa de 2007. Fechando a nossa lista, temos outro alemão, André Lotterer, que disputou o Grande Prêmio da Bélgica de 2014 com a Caterham. Na época, a Caterham, em sua última temporada pela Fórmula 1, antes de fechar as portas, decidiu substituir o Kamui Kobayashi, seu piloto titular, pelo André Lotterer naquele Grande Prêmio da Bélgica. Uma decisão que surpreendeu bastante gente e rendeu um certo medo de que o Lotterer, um piloto que na época já tinha sido tricampeão de Le Mans, passasse vergonha, porque basicamente ele não pilotava um Fórmula 1 desde 2002, quando ele testou pela Jaguar. Então ali, quando ele tinha já 32 anos de idade, ele milagrosamente recebeu uma chance, a única chance dele de correr pela Fórmula 1, e não passou vergonha, isso que foi o mais legal. No treino classificatório ele assegurou o 21º lugar, à frente do companheiro dele de equipe, o Marcus Ericsson, que teve a temporada inteira disputada nesse carro, mas na corrida o Lotterer acabou abandonando ainda na primeira volta com problema de transmissão. Ele chegou a ser convidado, né, para participar também do Grande Prêmio da Itália, mas ele não gostou da decisão da Caterham de colocar o Roberto Merhi, o piloto espanhol, no carro no primeiro treino livre. O Lotterer ele queria ter o máximo de tempo possível para tentar entender o carro e aí extrair o que ele poderia, né? Mas como ele não teria esse tempo, ele achou melhor não seguir a carreira dele ali com a Caterham. Então o Kamui Kobayashi voltou para aquela corrida e permaneceu até o fim da temporada, finalizando sua participação na Fórmula 1. Depois disso, o Lotterer seguiu também competindo no Endurance e, claro, hoje a gente vê ele no grid da Fórmula E, somando alguns pódios aí, e quem sabe em algum momento ele pode, quem sabe também vencer uma corrida. Acho que seria mais do que merecido. É um piloto que tem uma carreira definitivamente bem bonita fora da Fórmula 1, no automobilismo em si. Então é isso aí, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Comentem aí na nossa caixa aí de comentários pilotos que também fizeram apenas uma participação pela Fórmula 1, e se você queria que algum desses pilotos da lista tivesse, quem sabe, também uma carreira longa na categoria, que durasse mais do que uma corrida. Então é isso aí, galera, muito obrigado.